Estamos ao vivo? Acredito que sim. Mais uma live, essa muito especial, inclusive. Daqui a pouquinho, então, o pessoal vai começando a entrar. Nossa convidada especial. Vamos entrando, então, pessoal. Hoje a nossa live tem como tema Curadoria e a Feira do Livro de Porto Alegre. Lembrando que já iniciou a 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Aqui a produção me mandando uns recados. Aguardar mais um momentinho para a nossa convidada chegar. Olá! Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tudo já estou sim. Sempre bom testar isso antes, porque às vezes a gente tem aquela questão da conexão, a gente mesmo foi trocando os fones, testando para conseguir encontrar um que ficasse bom. Que prazer! Então, antes da gente começar, eu quero agradecer, né, já e informar o pessoal que essa live é produzida pela produtora Olpa, é uma produtora de eventos artísticos que visa utilizar da arte como um intermediário entre o bem, o belo, das ações para um mundo melhor, sem necessariamente estar vinculada a questões políticas, religiosas, enfim, mas respeitando tudo e a todos que querem fazer algo de diferente neste mundo de melhor. E dar um recado também da produtora, que estamos ainda com o nosso projeto hospedado lá na plataforma do Catarse, sobre o projeto Nos Ajude com a Procura da Felicidade, que é baseada na nossa peça teatral, A Procura da Felicidade, em parceria com a companhia Irmãos Ritter. Então vocês conferem o link aqui no bio do nosso Instagram e também lá no Instagram da companhia Irmãos Ritter. E hoje nós estamos aqui com o tema da nossa live super, super especial, que é a curadoria e a feira do livro, com a Lu Tomé, que além de jornalista e tantas outras qualificações dentro do ramo literário, é a curadora da 76ª edição da Feira do Livro. Isso aí, muito bacana estar aqui com vocês, prazer. Eu fiz uns estudos, né, agora, não só para a realização da feira, mas eu sei que tem algumas coisas que funcionam muito em lives, então eu já queria avisar para o pessoal que não estranhe se de vez em quando eu olhar para baixo, porque eu trouxe um gatinho também, ó, para ver se a gente levanta a nossa audiência. A Tina tá aqui no meu colinho, tá me mordendo. Mas é sempre um prazer conversar sobre a feira, ainda mais nesse ano, né? Em que está tudo tão diferente. Acho que a gente tem bastante assunto para conversar nessa live. Com certeza. Provavelmente a gente ainda vai ter vontade de ter mais e mais, né? Porque a gente prepara 40 minutos, uma hora, e quando a gente vê, falta. Passa voando, sim. Explicar para o pessoal também, antes da gente iniciar, que a gente vai ter um momento, mais ou menos pelo meio da live, que a gente vai responder perguntas, essas que a gente já selecionou aqui nos stories, que o pessoal mandou. Mas se durante a live o pessoal tiver alguma dúvida do que a gente está falando, ou lembrou de alguma coisa que gostaria de comentar e questionar, só colocar aqui nos comentários que a gente vai selecionar e responder, enfim, né? Poder bater esse papo sobre o que vocês estão pensando. Eu também estou com o Note aqui me auxiliando, então às vezes eu dou uma olhadinha para baixo, para não me perder. Então, vamos falar sobre a curadoria e a Feira do Livro, essa feira que é uma edição bem diferente, né? Depois de 65 anos, em um modelo que estava sempre em construção de uma maneira, vamos dizer assim, igual, né? Só aumentando e modificando alguns aspectos. Agora está 100% online. Mas antes da gente entrar Isso. especificamente nisso, a gente deu
uma olhadinha e algumas dúvidas tinham muita relação contigo. E a gente acha super importante que a gente converse quem é a curadora, quem é a Lu Tomé, o que motivou a estar, né, junto com a questão da literatura, da arte da literatura, dos livros. E eu sei que é envolvido em vários Outras setores da feira e coisas. isso traz uma experiência gigantesca, né? Então, eu sou formada em jornalismo, eu me formei há bastante tempo já, e de uma certa forma toda essa minha relação com cultura começou quando eu trabalhei na Gazeta Mercantil, cobrindo, né, a editoria de cultura. Então eu me lembro que, claro, como frequentadora, me lembro de ir para a Feira do Livro desde sempre, né, comprar livros e passear na praça. Mas assim, profissionalmente, meu primeiro contato com a feira foi quando eu fiz a cobertura da feira em 1998, quando eu trabalhava como repórter da editoria de cultura da Gazeta Mercantil. Depois disso, eu tive N vivências relacionadas à feira. Então, nenhum dos anos, né, isso meio que falhou. Então, em 2002, eu fui uma das assistentes da programação geral, cuidando, né, de toda... Tive esse contato bem interno de saber como é que funcionava, como é que se fazia os convites com os autores, como é que se organizava toda a logística de viagens. Depois disso, eu trabalhei 4 anos na Casa de Cultura Mário Quintana como coordenadora da assessoria de imprensa lá. E eu mantive a conexão com a feira por conta de uns projetos literários que nós fazíamos na casa, no ano em que o diretor era o Sérgio Napp. Então, nós lançávamos alguns livros de concursos literários realizados pela casa na feira. Então, foi nesses projetos que começou a minha vontade de fazer assessoria de imprensa para o mercado editorial. Eu consegui bolar um plano. Eu fiquei 10 anos, mais ou menos, fazendo muita assessoria de imprensa só para livros. Durante o ano normal e, às vezes, no período da feira, eu chegava a fazer 20 assessorias para 20 autores diferentes. Era uma loucura, mas assim, é como se fosse a Copa do Mundo todo ano, né? Para quem gosta de livros, eu sempre chamava assim, dar aquele mergulho né, toma o fôlego, espera passar e depois que passa é tudo muito lindo. Nesse meio tempo, eu cheguei há 3 anos fazer o site da Feira do Livro. Então, eu tive muito contato com essa coisa mais da comunicação, de como é que a gente divulga a programação, de como é que faz a feira dialogar com um meio diferente como a internet, que imaginem, agora, né, a feira está aprendendo muitas coisas em 2020, mas imaginem como é que era, né, em 2005, 2006, 2007, quando eu fiz o site. E depois disso ainda, levando em conta que eu criei uma editora com alguns amigos, um dos braços dessa editora ficou muito conhecido, tem uma banca muito grande, inclusive uma das maiores bancas da feira, que é a Dublinense. Eles me convidaram durante 4 anos para que eu fosse uma das livreiras da banca. Então, além de tudo, eu também tive essa experiência de ficar na praça, esperar os leitores chegar, vender os livros, conversar, fazer brincadeiras. E assim, eu confesso para ti que esse é o melhor trabalho que eu gostei de fazer na feira. Porque era o que a gente mais se divertia, e a gente vendia muito, a gente comemorava as vendas, e a gente ficava feliz quando a pessoa aceitava a nossa indicação, e a gente desenvolveu também um jeito, né, que a Dublinense faz até hoje, de vender os livros, de falar sobre os livros, de interagir com os leitores. Então, era uma coisa completamente diferente. O que aconteceu esse ano, tá? Quando a feira resolveu fazer essa mudança, que é bem drástica no cenário, né, da trajetória histórica da feira, como tu bem sinalizaste, não teria como, por causa da pandemia, fazer, inclusive, o projeto híbrido que eles estavam pensando, né, em colocar a parte de vendas ainda na praça e os eventos à distância online, para que as pessoas não ficassem fechadas em salas, se decidiu fazer tudo online. Então, foi não só uma revolução, como foi um aprendizado gigante, como necessitou de uma grande capacidade de mobilização de toda a equipe, né? E aí eles me convidaram, eu já tinha feito um pré-projeto no ano passado para fazer uma coisa aberta, na praça, no meio da 7 de setembro, a gente ia fazer uma coisa diferente. Não se viabilizou por questões de patrocínio, isso é uma coisa que tem sido muito difícil, né?
Imaginem para um evento conhecido como a feira, como é que outros projetos conseguem se efetivar, né? Mas daí a gente voltou a conversar nesse ano e a ideia era justamente se aproveitar dessa mudança para o ambiente digital para fazer também uma alteração de posicionamento da programação, para que se trocasse aquele viés quantitativo de muitos eventos em muitos lugares para uma programação que funcionasse mais como uma coluna vertebral da edição e que todo o resto, né, inclusive a programação especial de parceiros, associados e outras, saísse desse ponto central. E a ideia deles também era que existissem temas, existisse uma lógica. Então, o que eu combinei com eles? Que eu faria um manifesto defendendo alguns pontos que eu achava que o universo do livro poderia dialogar. E a partir desse manifesto, a gente passaria a pensar em nomes, em temas, em todo o resto. Foi muito fácil, assim. Eu tenho uma vivência de 7 anos de trabalhar no Fronteiras do Pensamento e meio que aprendi, olha a Tina aqui, ó, e meio que aprendi a costurar todos esses temas, às vezes que parecem até mais complexos, e trazer eles, né, para um formato mais simples, mais objetivo. Eu trabalho anos com Fronteiras da Educação, fazendo fascículos das temáticas do Fronteiras do Pensamento para os ensinos fundamentais, para os anos finais do ensino fundamental. Então eu já fiz assim, fascículos sobre física quântica, física de altas partículas, sobre mobilidade urbana, sobre economia circular, sobre tudo que vocês podem imaginar que já teve algum conferencista do Fronteiras que falou. Eu pegava esse conteúdo todo e eu traduzia, tanto direcionando e editando o conteúdo, como coordenando as aulas que a gente fazia para 1.000 estudantes, 1.500 estudantes no Salão de Atos da URGS. Então, o que eu enxerguei, Bruno, assim, que foi muito evidente para mim, tá? Tem um senso de coletivo a respeito de vivência que, de uma certa forma, eu nem diria indiretamente, eu acho que afetou a todo mundo diretamente, a respeito da pandemia, que alterou um pouco a forma como nós consumimos cultura. Ele também trouxe a necessidade de se falar sobre questões de liberdade de expressão. Então, eu fiz esse um dos temas essenciais, o primeiro. E depois da costura surgiu a questão da diversidade, especialmente, né, sobre todas as conversas, os episódios que aconteceram e que tiveram cobertura da imprensa a respeito das questões de racismo, racismo estrutural, preconceito, discriminação. E daí não só, né, a respeito de cor da pele, mas também vamos passar para a questão de discutir, né, a questão de orientação sexual e outras também. Eu acho que o universo do livro, ele se permite muito isso, então essa era outra temática que nós gostaríamos de debater. E aí isso foi alinhado, questões de pandemia, obviamente, porque isso afetou nossa vida, afetou nossas relações, muitos livros foram lançados sobre esse tema. Disso, né, surge toda a vertente da ciência, pela valorização que precisa, pelas discussões que nós estamos tendo de saúde e de bem-estar, e termina com sustentabilidade, para falar da nossa relação com o planeta. Isso parece uma salada meio que não tem nada a ver, mas assim, se o pessoal for acompanhar e ver as pessoas que nós chamamos, esses temas, eles naturalmente vêm. Porque quando acontece a sintonia entre o mediador, por exemplo, com o autor que está sendo chamado, aparece a questão de como você está escrevendo agora durante a pandemia, como é que ficou sua vida durante a pandemia. Afinal de contas, eles estão conversando através de uma tela de computador, né? A gente não está nem conseguindo se reunir presencialmente. Então, é muito legal ver que, por mais que o tema pareça ser diverso, a gente está discutindo sobre livros, estamos falando sobre literatura, mas todos esses temas aparecem fake news, aparece, né, sustentabilidade, aparece notícias. A Rosa Monteiro falou sobre a questão do luto, sobre todas as pessoas, por exemplo, que não estão conseguindo se despedir dos seus mortos, das pessoas, dos entes queridos, dos amigos que morreram de Covid-19. E ela escreve literatura, né? Que é uma coisa que é meio ensaio, é meio ficção, é uma mistura. E todos esses assuntos aparecem. Então,
A curadoria ela ficou montada assim, e o Janelas Abertas para a Praça, que é o que abraça, né, o nosso manifesto, é esse convite que a gente faz para que as pessoas participem desse papo. Porque todo mundo tem meio que muito perguntado assim, ok, a feira vai ganhar imagem institucional, vai aumentar, vai ficar muito bacana, tem muito mais pessoas assistindo. E o que eu digo é que, assim, a gente tem, claro, questões de nostalgia, de saudade da Praça da Alfândega, como nós em 2020 temos muitas outras saudades, né? Eu tenho saudade de encontrar meus pais todos os dias, eu tenho saudade de fazer festa como eu fazia com as minhas irmãs e os meus sobrinhos. Então, assim, claro que a feira é concentrada por fazer falta daquele espaço físico, daquela festa, né, na Praça da Alfândega, com chopp, com pipoca, com muitos livros, faz falta. Mas faz falta muitas outras coisas na nossa vida em 2020. Então, o que a feira tentou, né, de um modo resiliente, e o pessoal tem muito dito com muita coragem, assim, e eu sou uma pessoa meio desapegada de coragem, assim, eu me jogo e faço, depois eu vejo que poderia ter dado tudo errado, depois eu vejo como foi difícil, mas eu me atiro antes, né? Mas assim, o Janelas Abertas para a Praça é isso, é esse convite que, que a gente está fazendo para as pessoas, para que todo esse nosso esforço também seja visto como um carinho, não só, né, na relação do evento com os leitores, mas dessa relação nossa, né, com a feira, que era um evento que não podia deixar de acontecer, né, nesse ano tão diferente. Então, todo esse meu preâmbulo para te explicar, né, o que foi o pensamento, como eu caí nessa, é mais ou menos isso. Tu trouxe vários pontos interessantes, né, pra gente bastante coisa e que é muito interessante da gente poder ter um pouco dessa noção, né? Lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no nosso Instagram, também vai pro YouTube, no nosso canal. Então a gente vai poder, mesmo depois de tudo, ter essa, vamos dizer assim, prévia do que foi essa loucura que é da Feira do Livro. E eu tenho alguma experiência também, não tanto quanto você, com certeza, mas eu tenho alguma experiência por já 5 anos trabalhar diretamente com o público na feira, na banca da Fergs, e também já tive vários dos nossos colaboradores já estiveram trabalhando em alguma que outra área da feira, com os autógrafos, enfim, né? E isso enriquece muito a gente, É. inclusive a produtora, já aproveitando que a gente está falando da importância, eu acho que isso é uma das coisas que fica bem claro nesse bate-papo, que é a importância da feira na nossa vida, né? Da literatura na nossa vida, deste espaço que foi criado há 66 anos atrás, que a gente consegue trazer tudo isso e muito mais, né? As experiências, as trocas, né? E a própria produtora, há 5 anos atrás, subindo a Borges, na esquina democrática, olhando ao lado direito, em sentido onde a gente ia na Praça da Alfândega, olhamos uns para os outros e pensamos, nós temos que fazer algo, né? Nós temos que fazer algo artístico na feira, e a partir disso a gente inicia um projeto muito maluco também, a gente só foi pensar se dava certo ou não, bem depois, anos depois, a gente pensou, será que isso deu certo? Não deu. Enfim, a gente começou com um projeto da interação social, né? Então a gente elaborou um projeto que a gente vem fazendo na feira de uma forma meio clandestina e não ao mesmo tempo, né? A gente conversa com o pessoal e traz essa experiência da interação, de mostrar que a feira também é um lugar de diálogo, de conversa uns com os outros. Então a gente vai com a nossa família, mas a feira sempre foi para mim uma grande família, né? Um grande momento. Eu sempre gostei muito de ir. Eu vou na feira também desde pequeno, então sempre foi um lugar para mim familiar, enfim. E chegar nas bancas e questionar de um livro, mas ao mesmo tempo querer saber um pouquinho do que o livreiro tem para me oferecer sobre aquele ou sobre outras publicações, sobre lançamentos. Claro. E isso é algo que com certeza eu senti muita falta. E quando a gente estava pensando na Feira do Livro desse ano como produtora, e ano passado a gente conseguiu trazer algumas indicações, algumas coisas mais elaboradas do que nos anos anteriores, para motivar as pessoas a estar na feira, a divulgar a feira, que é algo que é fundamental, né?
Porque, inclusive, a gente tem vou trazer uma experiência também curtinha da nossa primeira atividade de interação social, no qual a Sim. gente não sabia exatamente o que a gente estava fazendo, mas a gente pegou o nosso conhecimento artístico, do teatro, enfim, e foi lá e elaborou um trabalho pequeno sobre poesia, e a gente questionava ao público o que a gente estava indagando se ele conhecia o autor, e se ele não conhecia o autor, ele ia ter que fazer algo, né, ali na feira, e a gente pediu para que ele escolhesse alguém aleatório que não conhecesse para dar um abraço. Depois a gente entregava um bis, alguma coisa também trazendo a relação de que podemos Claro. compartilhar estas e outras ações. E uma senhora na verdade, a gente abordou um casal, e esse casal escolheu essa senhora para abraçar. E a gente muito feliz, muito contente que a gente conseguiu fazer a interação, conseguiu fazer a atividade, conseguiu promover a ação. Estávamos saindo já tínhamos terminado essa atividade com eles e íamos para a próxima. E a senhorinha que recebeu o abraço segurou no meu braço, estamos eu e um colega, segurou no meu braço e disse assim para mim: eu moro aqui no centro de Porto Alegre há mais de 20 anos. E fazem quase 20 anos que eu não desço. Eu moro num apartamento aqui assim assado. Mais de quase 20 anos também que eu não desço até aqui e dou uma volta na feira. E hoje eu decidi descer. E eu estou muito, muito contente com isso que vocês fizeram, porque eu moro sozinha, porque eu não tenho ninguém que vai me visitar, e fiquei contente de sair hoje. Largou meu braço e se foi. E a gente ficou Claro. pensando muito depois o quanto isso é uma coisa que a gente não tem noção, né? Então, assim como isso aconteceu em um dia, dentro de 2 horas de atividade, imagina quantas outras ações, interações e Tá. possibilidades, né, oportunidades das pessoas, de nós, né, pensarmos diferente, agirmos diferente, trocarmos ideias. Então, a feira, ano passado, a gente teve a oportunidade de estar em algumas das oficinas, né? E, como tu disse, era uma feira com muita atividade acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes a gente estava no CCV e corria para ir pro palco para assistir alguma coisa que estava acontecendo e fazer um store também para divulgar para o pessoal ir lá conhecer. E era muita coisa. Esse ano a gente ficou assim meio perdido, né? Mas, o que vai acontecer? Como vai acontecer? Ficamos até meio tristes no primeiro momento, porque a gente gosta dessa loucura de correr para lá, correr para cá, Claro. de ver as pessoas, né, de tocar e abraçar as pessoas, que é algo que a gente tem de fundamento, assim, né, a importância desse contato. Mas, ao mesmo tempo, a gente veio também doutrinando a nossa cabeça para abrir ela, porque a gente não pode se impor, né, não, se não for assim, se não for na Praça da Alfândega, eu não vou mais. Porque o que é bacana na alfândega, na praça, é bacana. Mas se fosse a necessidade de um outro ambiente, por que não? Né? O Claro. experimentar é muito interessante. Né? E temos, Não, eu acho que a inclusive... praça, a Praça da Alfândega, ela tem muito esse caráter, né, do democrático, da participação, inclusive de inclusão. Mas como eu te diria assim, até o modelo de realização dos eventos da feira, ele já tinha, isso nem é uma opinião minha, tá? Isso já tinha sido registrado até em artigos de jornais, muitas pessoas escrevendo, ele já tinha meio que entrado num automático de realização. Então, às vezes acontecia de muitas coisas concorrerem entre si na mesma agenda de programação, ou acontecia de muitas pessoas circulando pela Praça da Alfândega sem sequer saber que existiam eventos acontecendo no Centro Cultural Érico Veríssimo, né, ou no Memorial do Rio Grande do Sul, onde quer que fosse. Já existia desde o ano passado uma preocupação do Isatir Botim Filho, que é o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, de daqui um pouco não descentralizar, mas justamente fazer o movimento contrário, né? Centralizar a programação em alguns pontos e com atenção a alguns temas específicos, para que a gente pudesse não renovar, não era uma questão de renovação do público, porque isso a programação infantil e juvenil já faz muito, né? Com a coordenação da Sônia Zanqueta, fazendo o trabalho de
incentivo à leitura, de formação, né, de novos leitores, toda essa coisa. Mas eles tinham uma expectativa justamente, o que combina com essa história, né, que tu contaste, de trazer as pessoas que daqui a pouco estão ali no entorno e que nunca se inseriram diretamente, né, nunca interagiram diretamente com o evento, ou até mesmo, né, circulando ali pelo meio, seja na Andradas, na 7 de setembro, né, por todo o entorno do centro, que pudessem descobrir, né, que tem alguma coisa diferente na feira, que daqui a pouco não é só a venda dos livros. Então, ano passado, né, eles tinham a ideia de fazer esse palco centralizado na 7 de setembro, que tivesse a programação mais popular possível, acabou não se viabilizando. O que aconteceu foi que esse ano, né, o isolamento social, a pandemia, forçou essa alteração, essa, né, revolução, essa inovação da feira. Então, justamente se fez essa inversão. Agora, a programação, ela é um núcleo central, que ela mescla, né, diferentes pontos de debate, diferentes perfis de autores, e isso foi pensado por mim como se fosse um quebra-cabeça para justamente atingir diversas demandas que a gente tinha no entorno disso. Então, as pessoas se sentem, né, é o nosso objetivo, que elas se sintam convidadas a participar dessa programação para descobrir todo o resto que tem, né, no entorno dessa feira digital. Então, é o quê? São as bancas virtuais, é a programação dos parceiros e dos associados, que a gente está chamando de programação especial, né, é todo essa realização que é mais tecnológica e difícil até de fazer. Eu vou te dizer, um evento presencial é muito mais fácil de fazer do que uma transmissão online. A transmissão online, ela envolve coisas que daqui a pouco o público, né, que acha que é muito fácil, não tá nem entendendo muito bem qual é a pegada. Então a gente também se certificou de ter parceiros de tecnologia que tivessem não só o know-how, mas que pudessem nos trazer coisas ao longo desse aprendizado. Então se fechou esse apoio técnico com a Fábrica do Futuro. Todas as nossas transmissões acontecem lá. E a ideia é justamente essa: mesclar nomes conhecidos, como agora, na sexta-feira, que nós tivemos a abertura com a escritora chilena Isabel Allende. Isso chamou muita atenção. E ir combinando nomes conhecidos e pessoas relevantes em suas áreas, ou que tragam experiências relevantes, ou que sejam expertise em algum tema que nós, né, queremos debater. E essa grande mistura, quero atender justamente o que é a grande mistura que vai estar do outro lado, né, de todas as janelinhas, do público mais abrangente que a gente deseja atingir. Então, é essa coisa, né, a gente tentou transportar esse carinho pelo evento, essa ideia de nostalgia pelo evento, mas também pensar que daqui a pouco podia ser algo acontecendo no meio da Praça da Alfândega, que a pessoa ouvindo uma frase ou ouvindo uma declaração pudesse ter interesse. Então, se vocês forem olhar assim, as conversas são o mais informal possível, como se fosse um bate-papo mesmo. A gente não quer discutir literatura cabeça, a gente quer que as pessoas sejam alegres, sejam felizes e tenham essa descontração que é muito da característica da feira, né? Isso não é um evento acadêmico, não é uma festa literária. O pessoal confunde até mesmo a curadoria, comparando, né, o que poderia ser a curadoria da feira com outros eventos, como por exemplo, sei lá, a Flip ou outros eventos mais conhecidos. Não, a Flip tem uma pegada diferente, ela discute literatura, ela é voltada para um público diferente. A feira não, a feira é uma festa de livro no centro de Porto Alegre, com uma bagunça, né, com a gente tentando vender livros e o pipoqueiro gritando ao mesmo tempo. Então, é essa reunião de muitas coisas pulsantes que a gente está tentando levar para o digital, né? E eu acho que o ganho é que, assim, além de pessoas de vários lugares conseguindo ver as lives e assistindo, de uma certa forma, as pessoas, os espectadores, né, vão se sentir ainda mais próximos dos mediadores e dos autores do que se esse evento acontecesse numa sala fechada ou num teatro grande, né, com distribuição de senha, que a gente tenha que sentar lá no fundão da sala, daqui a pouco não dá nem para enxergar direito quem é a pessoa, né? Tanto faz se fosse fulano ou beltrano lá. Eu acho que a internet, ela traz essa proximidade. E quando a gente consegue fazer as coisas com carinho e com leveza, que é o que a gente está tentando fazer, isso cria ainda mais empatia, né, mesmo na internet. Então, essa é a grande síntese, assim, de como é que está sendo a minha conversa com os mediadores para a dinâmica de cada evento. Então, é mais ou menos isso.
Eu vou abrir para o momento perguntas. Pode abrir. Obrigado. Vamos ver o que a gente já tem aqui. Tem uma pergunta bem objetiva, que é como faço para adquirir os livros com o preço da feira? Lembrando, essa é uma pergunta legal, porque a gente tem essa questão também com os livreiros de ofertar, se é um momento de bastante oferta, né, de democratizar mesmo, de trazer o máximo possível de descontos. Então seria bem interessante. Né, eles questionam como faço para adquirir neste novo modelo. Tá, quando a feira decidiu adotar o modelo totalmente online, a primeira grande transformação que aconteceu, inclusive antes mesmo de eu ser contratada como curadora da programação geral, foi uma consultoria que a Câmara Rio-Grandense do Livro preparou com o Sebrae para atender os associados. Então, qual era a ideia? Era fazer já a exposição para eles do que seria, né, o impacto de uma feira digital com comércio eletrônico de livros, não no mesmo formato presencial, e do que seria necessário em termos tecnológicos e de venda e de toda a infraestrutura necessária. Não foram todos os associados da Câmara que aceitaram. Alguns têm muita dificuldade, como vocês devem pensar, gente que está, talvez até nesses 60 anos de feira participando com a sua banca. Não foi todo mundo que quis. Muitos já tinham, muitos livreiros e editoras já tinham a sua loja online. Os que não tinham e tiveram interesse em desenvolver seu próprio comércio eletrônico participaram dessa ação da Câmara. Então, o que acontece agora em termos de site, tá? O site da Feira do Livro, onde as pessoas também podem acessar as lives, ver as notícias e acessar a programação completa, tá tudo lá, né? Tudo parte do feiradolivropoa.com.br. Ele é a reunião também de todas essas lojas virtuais dos associados da Feira do Livro. Então, em relação aos descontos, a venda ela acontece em 2 níveis, tá? Vai se destacar de modo randômico vários títulos durante o dia na seção reservada às bancas virtuais e numa parte inferior ligada a isso também todas as ofertas, porque o que acontece? Assim como no evento presencial, não existe um desconto mínimo obrigatório, tá? Os associados precisam dar desconto e muitos dão até mais, daqui a pouco até, né, os balaios fariam muita falta. Então, para substituir os balaios e para ter esses livros com mais desconto para os associados divulgarem, se criou essa seção ofertas. No resto da venda, dependendo do associado, porque isso cada um também determina, né, o seu, vai ser feito descontos a partir de 10% até 20%, que é aquele desconto clássico da feira. A única coisa que eu vejo, assim, até como própria, é que nós vamos trocar, exatamente se eu tivesse que comprar um livro, eu vou trocar o caminhar de banca a banca por essa investigação com o dedinho no mouse, com o polegar na tela do smartphone. Então, assim, todas as lojas estão lá. Imaginem que vocês estão embaixo de um jacarandá, passeando, dá até para fazer uma pipoquinha, porque não tem problema. E aí entrem, né, em cada um. Já é bem fácil identificar, assim, porque, por exemplo, eu compro livros na Feira do Livro, sei lá, desde quando? Desde metade da década de 90, que inclusive eu ia até sozinha na feira. Eu sei quem são as bancas, quais são as bancas que eu gosto, quais são as bancas que eu sempre ia comprar, né, falar com os livreiros, ou qual foi a editora que lançou um livro de um autor que eu gosto que eu ainda não consegui comprar. Então, assim, dá para ir atrás por nome da banca, dá para pesquisar, né, por preço de desconto, dá para fazer o que quiser. E eu acho que até de modo mais fácil, porque daqui a pouco o pessoal vai se acostumar. E ano que vem, quando a gente voltar para a praça, que se tudo der certo a gente vai voltar, o pessoal vai dizer, não quero mais andar, quero só fazer compra pela internet. Vocês vão ver, anota isso, porque tu vai ver o que vai acontecer no ano que vem. Então, assim, é um modelo possível, né, que a gente criou. Eu acho que se a gente levar em conta, assim, o tempo que levou para a Feira do Livro planejar isso e colocar esse plano em ação, é uma coisa inacreditável, é um tempo recorde. Eu mesma montei toda a programação,
que tem 36 eventos e que conta com a participação de mais de 90 pessoas. Eu e a Sandra Laporta, que foi minha assistente queridíssima, que também já trabalha na feira há anos, nós montamos tudo em 2 meses e meio. Então, assim, é uma loucura. E agora, claro, tem toda a tensão, porque continua, né? Cada live é uma live. Não é a mesma coisa que ficar tranquilos de receber o autor no aeroporto. Agora tá tudo certo, o autor chegou em Porto Alegre. Não! Segundos antes da live, a gente tá pensando, onde é que tá o autor que ainda não entrou? Onde é que tá, né? Tá aqui, ó. Ele tá falando, o Kruger tá falando. Que se confundia. Eu muitas vezes ficava rodando, porque a feira ela sempre teve localização de banca por sorteio, tá? Então, assim, nenhuma banca teve um lugar fixo. Cada ano era uma nova aventura da gente descobrir, mas onde que tá tal banca? Onde que tá isso? Onde que tá aquilo? Agora vocês têm o campo ali de pesquisar. Você sabe o nome da banca, dá para pesquisar por ali. Se quer pesquisar por o autor do livro, dá para pesquisar por ali. É como se o site tivesse virado um grande balcão de informações da feira, com um grande senhor que sabe tudo da feira ali. Quem precisa de mais alguma coisa, né? Só pipoca mesmo. Só fica faltando a pipoca. Depois, se no final da tarde quiser o chopp, encaminha o chopp e tá tudo certo. Tá tudo no site ali. É isso aí. E só pra complementar, porque eu falo demais, eu sei, tá? Mas eu tô gostando. A feira fechou parceria geral para atendimento de todos os associados para privilegiar a entrega de livros comprados em Porto Alegre. Então, assim, qual era a ideia? Que os leitores que comprassem obras agora durante livros exemplares, né? Agora durante o período da feira, não perdessem um pouco dessa experiência que é ter logo o livro, né? Todo mundo quer comprar e quer ter logo o livro na mão. Então, assim, como a situação de correio ainda está muito complicada, se fechou um convênio com a Pedala, que vai fazer entrega de bicicleta. Então, a ideia é que, pelo menos em 1 dia, 2 dias, eu acho que é o máximo, que eu também não estou muito familiarizada com essas informações, mas eu sei que é mais ou menos isso, a pessoa que comprar o livro vai receber em casa. Então, é isso. Olha que É bacana. isso. Levem um pouquinho da feira para sua casa, né? É mais ou menos isso. É legal que conecta mais e mais parceiros, né? Isso é uma proposta muito legal. Né? E, inclusive, para quem... É claro que a gente tem diversas experiências, tem gente que realmente quer o livro na hora, mas tem gente que vai ver toda essa logística por trás e vai achar incrível, né? Olha, isso passou pela mão, assim, do fulano. Claro, tudo com muito cuidado, porque estamos em pandemia, mas com certeza todos estão tendo esse cuidado. Daí vai passar pelo rapaz ou a moça de bike, vai chegar na minha casa, eu vou pegar... E daí eu vou postar foto, vou postar no Instagram, em todas as redes sociais, vou marcar a feira. E a gente vai ter esse contato, né? Embora a gente não possa estar no contato físico, vai ter um contato ali, porque vai ter pessoas nesse processo. Tu comentou da... Mas eu queria te ressaltar uma coisa antes de tu me perguntar, que isso é uma coisa importante que eu me lembrei agora. Durante todas as lives, nós estamos com um celular que é da Feira do Livro, que fica reservado para as perguntas, caso as pessoas queiram, né, mandar questionamentos para os autores. Isso tem sido uma surpresa tão legal para a gente, porque assim, as pessoas que estão assistindo as lives, elas efetivamente estão participando, e é muito bacana porque a gente pede o nome das pessoas e de onde que elas estão falando, e de uma certa forma, assim, claro que não é possível, porque, né, nós temos tempo limitado para cada uma das transmissões, mas de 4 a 5 perguntas em cada uma delas, nós conseguimos atender e responder. E assim, a gente nomina a pessoa... falar, essa pergunta veio, sei lá, de Campo Bom, de uma professora da rede de ensino municipal, e ela quer saber isso, aquilo. Então já fica gravado, as pessoas estão se sentindo tão participantes, isso é tão legal, e ao mesmo tempo os comentários que nós estamos tendo nas redes sociais também nos dá retornos automáticos sobre o que as pessoas estão achando, né? Estão gostando da feira online, se não estão gostando. Então, assim, eu acho que essa interação e esse nosso retorno
Tá sendo muito legal e além disso, né, que tem muita gente, inclusive, dizendo assim, ah, não sei, poxa, fizeram toda uma alteração histórica, daí agora escolheram o Jefferson Tenório como um patrono, que é uma mudança muito fundamental, mas ele vai ser o patrono justo numa feira online. Gente, ele vai ser o patrono mais registrado da história da Feira do Livro de Porto Alegre. Seja na abertura do evento, seja em todas as outras lives que ele está participando. As pessoas nas lives têm discutido também sobre o patronato dele, especialmente nas atividades que a gente discute questões de diversidade, de racismo estrutural. Então, assim, eu já vejo que nenhum patrono na história da feira vai ser tão festejado e tão registrado como o Jefferson Tenório. Então, são os benefícios dessa feira online, né? A gente não pode dizer sabe, que é um projeto B. É uma feira diferente, mas é uma feira que já está fazendo história e que está nos ensinando muito, né? Muito demais. Com certeza. Para quem não conhece o Jefferson, né, além de toda a publicidade que está sendo feita pela feira, pode pesquisar. É um professor e tem um monte de conteúdo muito bacana. E está sendo, de certa forma, histórico, né, por ser o primeiro das 65 edições que já foram feitas, agora na 66ª, um patrono negro, né? Então isso é muito importante, né? Não que isso seja fundamental no sentido de foi por isso ou por aquilo, mas é importante a gente ressaltar isso. E com certeza isso que tu falou é muito bacana, porque às vezes a gente pensa só pelo lado negativo da coisa, né? Mas não vai sendo o modelo tradicional, mas por que não fez assim, por que não fez assado? Mas a pandemia, como a gente enxerga aqui, na nossa visão da produtora, ela serviu de muito para nosso adiantamento, no sentido de todos o tecnológico, o de pensar diferente, né? Porque a gente vai pensando, como é que é uma produtora, como é que funciona a produção disso, daquilo, e a gente vai seguindo um quadradinho, quanto que na verdade nós deveríamos estar pensando fora do quadradinho, né? Diferente, para conseguir atingir cada vez mais pessoas, que é algo aqui a produção mostrando uns cartazes aqui que o nosso tempo tá voando. Então eu vou fazer mais uma pergunta do pessoal. Deixa eu ver aqui. Não, e eu preciso ir para a Fábrica do Futuro, né? Meu Deus. Hoje a gente tem... Sim, tem isso. Nós temos uma transmissão hoje que começa às 18 horas. Eu estou indo, né, com máscara e tudo para a Fábrica do Futuro todos os dias para coordenar, né? Eu fico dentro do estúdio com os mediadores coordenando toda essa ação, junto com a equipe, alguns membros da equipe da Feira do Livro e outros da Fábrica do Futuro. Então hoje a gente tem às 18 horas live com a Mara Moira e a Eliana Alves. E às 19h30 tem uma que é das minhas preferidas. Eu tenho muitas preferidas, né? Tipo, não tem como decidir qual mais. Mas essa é em especial porque eu consegui fazer a junção de duas pessoas que aparentemente são muito diferentes, que é a zen budista Monja Coen e um bandista Norberto Peixoto, e eles justamente vão conversar sobre isso, né? Como encontrar semelhanças e tolerância quando tudo parece ser tão diferente, né? Eu tô muito curiosa, já tô esperando muito essa live. Mas faz a tua pergunta, vamos lá. Tu sabe que tu tem 1 minuto e meio, né? Ai, meu Deus! Não, mas não é pressão, imagina, não. Tá não é pressão, tranquilo. 1 minuto e meio não é pressão. Não. Quando começa a chegar nos 30 segundos que fica um pouquinho diferente. Não, mas a pergunta que o pessoal colocou, só para não... Teve mais algumas que a gente não vai conseguir conversar, mas teve uma aqui que é se tu já teve alguma atividade... entendi. Se dentro dessa programação que tu elaborou, teve alguma atividade que vai ao ar, mas que quase não saiu, que foi muito difícil conseguir colocar na programação. Então, a live que aconteceu ontem, tá? Com a escritora espanhola Rosa Monteiro, ela foi uma das que quase caiu. Eu queria muito que ela viesse, porque ela está ainda, na realidade, escrevendo uma coluna e alguns textos no El País sobre a pandemia. Ela é jornalista, mas ela tem escrito livros ficcionais, que misturam ficção, ensaio, autoficção. Então eu queria muito que ela viesse, porque foi uma das autoras que nunca veio e que justamente o online iria nos permitir que ela participasse. E a gente teve um problema de comunicação, até uma das coisas que a gente aprende produzindo evento, em relação ao fuso horário. Nós comunicamos uma coisa, ela entendeu outra coisa, e quando nós fomos ver, a live seria num horário muito tarde para ela.
em relação ao fuso horário da Espanha, ela disse, não vou conseguir participar, e daí nós saímos para, né, organizar isso. Foi graças a Rosa Monteiro, e daí nós podemos agradecer a ela, que eu consegui mais 3 horários adicionais aos sábados. Então, é por isso que a programação geral dessa Feira do Livro tem 3 lives no sábado e 2 em todos os outros dias. Porque daí nós mudamos a Rosa Monteiro para o sábado às 3 horas da tarde, aproveitamos e mudamos o Javier Moro também, porque, né, daí a gente aproveita e se arruma a casa inteira, era o outro que faria live muito tarde, pelo fuso horário da Espanha, e ainda conseguimos uma atividade a mais. Então, a Rosa foi quase que a gente não conseguiu. E outro que foi muito difícil, mas mais por questões de comunicação, porque ele estava na aldeia e nós não tínhamos o número de WhatsApp dele, foi o Ailton Krenak. E nós queríamos muito fazer uma mesa com 2 autores indígenas, o Cacauerá já estava confirmado, então eu já tinha garantido, isso foi outra coisa que eu também, né, a gente vai mesclando durante o evento, e a gente demorou muito tempo para conseguir o retorno dele, acionando várias pessoas, pedindo para que as pessoas avisassem para ele olhar o e-mail, e daí no final das contas deu tudo certinho. E eu acho que vai ser uma grande conversa, né? Para toda essa nossa parte de discussão de sustentabilidade, ele é um dos caras que mais tem escrito, né? Não só sobre as coisas de consumo consciente, mas envolvendo também todos os aspectos políticos em relação ao meio ambiente, né? Então, eu não queria que ele ficasse de fora. Eu acho que do Gap foram esses 2. O restante, assim, o pessoal foi muito receptivo já nos convites, entendeu a proposta, abraçou a Feira do Livro Online, tem divulgado nas suas próprias redes sociais. Então, parece, né, como mesmo tu diz, parece uma corrente do bem, assim. A feira está se sentindo muito acolhida e muito querida por todo mundo nesse ano. E isso eu acho que é o mais bacana de tudo. Sem palavras. Realmente é um espaço, já vamos encerrando pelo nosso tempo, né? Então, o que eu quero dizer para o pessoal que... pedir até perdão pela nossa audiência, que a gente está acostumado a fazer todas as lives às 20 horas, e hoje foi essa sessão, assim, no sentido até porque... Tu tá ouvindo esse barulhinho? Tô. Tu tá ouvindo esse barulhinho? É Tô o motorista chamando, da né? Feira do Livro me buscando. Tô te chamando. Diz pra ele aguentar mais uns minutinhos. E enfim, né, a gente conseguir marcar isso. Então, como a gente mesmo acabou de ver, tá todo mundo nessa correria para fazer a feira acontecer da melhor forma possível. E eu tenho certeza e garanto para todos vocês que estão assistindo e que vão assistir, né, enquanto ele estiver aqui disponível e no nosso YouTube também, que não tem outra coisa tão bacana acontecendo nesse momento do que a Feira do Livro, que a gente divulgue de uma forma que a gente quebre essas barreiras que, infelizmente, nós tínhamos até então, nesses 65 anos, que era só estar ali, só para quem podia chegar até a feira. Então, vamos aproveitar esta oportunidade, né? Convido a todos para utilizar dos nossos meios de redes sociais e de outros, WhatsApp, envia para o pessoal a programação, está saindo cards lindos e bacanas durante esse período com a programação, então não dá para dizer que não sabia o que ia acontecer. A gente mesmo da produtora vai conseguir vai divulgar algumas coisas que estão acontecendo e indicar algumas coisas que a gente acha também muito bacana que está acontecendo. E de todo esse bate-papo também a gente pode perceber que não existe outra preocupação senão vocês e de estarmos conectados, né? Acho que essa é uma grande... A saudade, né, fica, porque geralmente fica. E às vezes a gente tem que ver ela como algo bom, né? A saudade que a gente queria estar na feira lá fisicamente, também vai ser um dia saudade de hoje vivenciarmos o que estamos vivendo. Então eu gostaria de te passar para os recados finais, para te poder correr e a gente poder te assistir lá pela feira. E deixa eu ver, acho que é isso. Então, teu agradecimento. A gente já te agradece ao monte por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, que é muito, muito importante. A gente tem uma história na feira que nos dá ânimo pro trabalho, né? Então, nossa, pra gente já tá valendo muito, muito. Que bom, muito obrigada pelo convite, adorei conversar com vocês, né? Desculpa a gente não poder, né, fazer um café com bolachas mais estendido, mas quem sabe depois que a correria toda acabar e até no ano que vem, né, voltando pra praça, tudo certo, estamos na torcida.
E esperamos todo mundo nas lives, né? De agora até o dia 15 de novembro, no momento em que o pessoal quiser, tem uma live disponível lá no site da Feira do Livro, no YouTube, no Facebook e nas redes sociais também. Que é no www.feiradolivropoa.com.br, certo? Certíssimo. Então é isso. Eu vou cobrar esse café, chá com bolacha, hein? Pode cobrar. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram conosco agora e que vão estar com a gente, porque essa internet é algo maluco e nos conecta de tudo que é tipo de forma. Então, estejam conectados com a feira e até uma próxima oportunidade. Lembrei daqui, a gente também vai ter uma conversa no próximo sábado com uma editora e depois ainda vamos ter um papo com um autor aqui no Instagram da produtora também, para a gente continuar essa divulgação da Feira do Livro. Então, até mais! Muito obrigado, Lu! Tchau, brigadão. Tchau, tchau.